Olá! Sabe quando acontece alguma coisa e a gente já carimba como bom ou ruim? Pois é. Mas e se o que realmente importa não for o fato em si, mas o significado que a gente dá para ele? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia, baseada no livro Ressignificando. Vamos descobrir como uma simples mudança de perspectiva pode literalmente transformar a nossa experiência de vida. E para começar, antes mesmo de entrar na teoria, eu quero contar uma história. Uma antiga parábola taoísta que é simplesmente perfeita para ilustrar essa ideia. É a história de um fazendeiro e do que parecia ser sorte e azar na vida dele. Imagina a cena. Um fazendeiro bem simples que tinha só um cavalo para ajudar no trabalho pesado. Um dia, o cavalo foge. Os vizinhos, todos preocupados, correm para consolar ele. Nossa, que tragédia, que azar o seu! Mas o fazendeiro, com toda a calma do mundo, só lhe responde: talvez. Ele não bate martelo, sabe? Passa um tempo e, de repente, o cavalo volta. E o melhor, ele não volta sozinho. Traz com ele um bando de cavalos selvagens. Agora, os mesmos vizinhos aparecem, todos eufóricos. Que sorte inacreditável! Você ficou rico! E a resposta do fazendeiro? A mesma. Talvez. A história continua. O filho do fazendeiro vai tentar domar um dos cavalos novos, leva um tombo feio e quebra a perna. Lá vem os vizinhos de novo com aquela cara de funeral. Meu Deus, que azar! Aquela sorte toda era uma maldição. E você já pode imaginar a resposta do fazendeiro, né? Talvez. E aqui vem o grão finale. Semanas depois, o exército baixa na aldeia, recrutando todos os jovens saudáveis para uma guerra terrível. Quando eles veem o filho do fazendeiro com a perna quebrada, simplesmente o dispensam. O que parecia ser um maior azar, na verdade, salvou a vida do rapaz. A lição aqui é clara: um evento não tem um significado fixo. Tudo depende da moldura que a gente usa para olhar para ele. Essa parábola é a ponte perfeita para o nosso assunto. Afinal, o que é essa história de mudar a moldura? Vamos então definir de uma vez por todas o que é a ressignificação e como essa ferramenta funciona. Então, o pulo do gato é este aqui. Ressignificar o significado é exatamente isso: pegar uma experiência e mudar a forma como a gente a enxerga, a interpreta. É importante frisar: o fato não muda. O que aconteceu, aconteceu. O que muda é a nossa interpretação. E quando a gente muda a interpretação, a nossa reação e o nosso comportamento mudam junto. Olha só como esse quadro deixa tudo mais fácil de entender. De um lado, tem o fato. É o que aconteceu, é objetivo, não tem discussão. O cavalo fugiu. A perna está quebrada. Do outro lado, tem o significado. E aqui sim, é o nosso campo de jogo. É a nossa interpretação. Pode ser terrível ou uma oportunidade. Azar ou salvação. A ressignificação trabalha exatamente nessa segunda coluna. Ok, a teoria é bonita, mas como isso funciona na prática, no mundo real? Nada melhor que exemplos. Vamos analisar 2 casos incríveis, tirados do livro, onde terapeutas usaram essa técnica para gerar mudanças profundas na vida das pessoas. O primeiro caso é sobre uma mulher com uma compulsão por limpeza. A grande obsessão dela era o tapete da sala. Ele tinha que estar sempre perfeito, sem nenhuma marca de passo. Se alguém pisasse, ela corria para aspirar de novo. Era um ciclo sem fim. E aí vem a genialidade da terapeuta. Em vez de brigar com a mania dela, ela mudou completamente o significado do tapete limpo. Ela disse algo mais ou menos assim: olhe para esse tapete, sem nenhuma marca. Um tapete assim, impecável, significa que você está completamente sozinha. Significa que as pessoas que você ama não estão aqui com você. Uau! De repente, aquele tapete perfeito deixou de ser um símbolo de orgulho e virou um símbolo de solidão. A mudança foi instantânea. Agora, vamos para um segundo caso, que envolve uma situação super comum em muitas famílias. Um pai vivia se queixando que a filha era muito teimosa. Para ele, essa palavra tinha uma carga totalmente negativa, era um desafio, uma afronta. Mas aí, a lendária terapeuta Virginia Satir fez algo brilhante. Ela não tentou mudar o comportamento da menina. Ela mudou o rótulo. Ela olhou para a mesma característica e a descreveu de outra forma, como tenacidade, como uma força que a protegia. A teimosia deixou de ser um defeito para virar uma qualidade, uma forma de se proteger no mundo. Esses exemplos mostram que, muitas vezes, a ressignificação é sobre a arte de rerotular. É sobre encontrar uma palavra nova, uma descrição diferente para o mesmo comportamento.
uma descrição que mostre o lado positivo que estava escondido. E o melhor é que isso é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. E o processo é até bem simples, olha só. Primeiro, a gente observa o comportamento, sem julgar, só observa. Segundo, a gente se força a pensar, de que outro jeito eu posso descrever isso aqui? E por último, a gente se pergunta, em qual situação essa nova característica seria algo super positivo, super útil? E aqui a gente vê o poder disso. Uma pessoa teimosa pode ser vista como alguém tenaz, que tem princípios. Alguém indeciso pode ser, na verdade, alguém cuidadoso e ponderado. Uma pessoa muito crítica é talvez detalhista e que busca a excelência. Até um traço difícil, como manipulador, pode ser ressignificado para alguém habilidoso em conseguir o que quer. É a mesma energia, só que com um novo rótulo. Bom, depois de tudo isso, a gente chega na pergunta final. Tá, mas e daí? Por que isso tudo é tão importante? Qual é o verdadeiro poder por trás dessa simples mudança de perspectiva? A grande verdade é esta. Ressignificar não é viver num mundo de fantasia ou ignorar problemas. O mundo lá fora continua o mesmo. O que muda somos nós, por dentro. Ao mudar o significado de uma experiência, a gente expande o nosso leque de respostas. Em vez de ter só uma reação automática, a gente ganha novas opções, a gente ganha liberdade de escolha. E para a gente terminar, eu quero deixar essa provocação no ar. Pense em alguma situação, algum comportamento, seu ou de outra pessoa, que sempre gera frustração. Agora, se pergunte, que significado na sua vida poderia ser totalmente diferente se, por um instante, você apenas trocasse a moldura pela qual você o enxerga? A resposta pode ser o começo de uma grande mudança.